Olá, pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para continuar esse estudo sobre vida de louvor. Sabemos que fomos chamados para glorificar o Senhor, para manifestar a glória de Deus. E iremos falar um pouco sobre antes dessa comunhão ser restaurada. A palavra de Deus diz que o homem, ele nasceu para o louvor da glória de Deus. Mas o pecado fez com que o homem perdesse essa comunhão com Deus. O que significa adoração? Adoração significa prostrar-se, reverenciar, prestar culto, curvar, reconhecer que se submete a Deus. A adoração é o próprio espírito do homem se submetendo ao espírito de Deus. E por causa do pecado, o homem perdeu essa comunhão. O espírito do homem já não mais é submisso ao espírito de Deus. O homem passou a não mais se curvar, prestar culto, reconhecer e se submeter a Deus. Então, a palavra de Deus diz que o homem se separou de Deus por causa do pecado. No livro de Isaías 59, 1 e 2, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos que não possam ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e do vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para não vos ouvir. Então o pecado fez com que o homem se separasse de Deus. O pecado fez com que Deus não pudesse mais nem responder o homem por causa da iniquidade. Por isso, Deus não podia habitar dentro do homem. Por isso que Deus queria oferecer o seu perdão para a adoração e a comunhão ser reestabelecida. O homem precisava reconhecer o seu estado pecaminoso. E aí a lei é então instituída por Deus para que o homem percebesse a sua incapacidade de estabelecer a adoração e comunhão a ele. Então a lei foi estabelecida para que o homem reconhecesse o seu estado pecaminoso, reconhecesse a necessidade de perdão. O homem precisava ser reeducado novamente. Agora, novamente, através de Moisés, Deus instituiu a lei, que constava as ordenanças que revelavam a degradação humana e a necessidade do perdão. A lei significa o homem em sua carnalidade, tentando alcançar Deus, que é espírito. Então veja que a lei é o homem na sua carnalidade, tentando alcançar Deus, tentando fazer com suas próprias forças, reconhecendo ali a degradação que o homem se encontrava e vendo e percebendo a necessidade de um perdão. Então, o relacionamento do homem com Deus, como que era antes de ser restaurada a comunhão? O homem e as pessoas, elas tinham medo de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 18 e o 21, diz: Todo homem presenciou trovões e relâmpagos e clamor de trombetas e monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala tu a nós e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Observe que a humanidade, os homens, eles estavam com medo de Deus. Eles estavam reconhecendo a degradação e reconhecendo ali o seu pecado, sabendo que como poderia ser, eu não poderia me enxergar aquela presença no estado que eu se encontrava naquele momento. Era essa a mentalidade das pessoas. Não reconhecendo, a palavra de Deus diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, o qual chamamos Abba Pai. Veja o nível que a gente se encontra após essa restauração da comunhão. A palavra de Deus diz que eu e você fomos livres, libertos. Depois da instituição da lei, Deus mostra o seu desejo de estar perto do homem.
e ordena a construção do tabernáculo. Lá em Êxodo 25, versículo 8 e 9 vai falar sobre isso. O homem não vivia na dimensão espiritual. E Deus, então, ele se revelou na dimensão dos sentidos, onde o homem se encontrava, para um relacionamento. Então, tudo o que há na lei era a sombra do que viria. O livro de Hebreus, abra comigo, Hebreus capítulo 10 e o versículo 1, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que anos após anos perpetuamente eles ofereciam. Tudo na lei era uma sombra das coisas que viria. Olhe, eles tinham a sombra. Nós temos a substância. Eles tinham a sombra da presença, a sombra do que viria. Nós temos em nós hoje. Deus, ele estabeleceu e pediu e mostrou como eles construíram o tabernáculo, que é a tenda, que é a habitação, de uma forma, compostos de cortinas, de armamentos, tábua de cetim, cobertos de ouro, eram todas as partes iguais na largura, no comprimento. Tem todo um padrão para ser construído. Deus falou tudo. Olha, a porta, ela significava que sempre virada para o lado do Oriente, que é o lado qual o sol nascia, indicava o nascimento do sol da justiça, da brilhante estrela da manhã, Cristo a nossa luz. A porta devia sempre estar virada para o lado do Oriente. Era a porta ampla, aproximando-se de 9 metros. Tinha um roteiro ou uma cortina azul. Todo o tabernáculo tinha um detalhe, tinha uma explicação. Por que azul? A natureza celestial de Jesus aponta para o céu, de onde vem e para onde retornou o Senhor Jesus Cristo. Tipificava, ou seja, representava sua divindade, e essa presente e está presente no livro de João. A genealogia não é apresentada, pois Deus não tem antecedentes. Ele existia para sempre, Jesus, o Filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, João 1:18 e Hebreus 7:26. Vai explicar bem detalhado. Porque as cortinas tinham que ser de púrpura, linho fino, o altar de bronze, que era o átrio, o lugar onde eram trazidas ofertas, um lugar onde toma o lugar do outro, servir como um substituto. Era a primeira e a maior peça do tabernáculo, era o átrio, que media aproximadamente 2,5 metros de largura. Observando que no altar eles tinham como ritual, entrar no átrio, onde se deixava as ofertas, significava o próprio altar, sacrifício de Cristo, sua morte vicária, sendo nosso substituto, tornando em nosso lugar, morrendo por nossos pecados. Todos os animais sacrificados ali representavam Jesus, aquele que tomou sobre si os nossos pecados. Então, aquele átrio, aquele altar de bronze, sempre era o primeiro passo a entrar no tabernáculo e deixar a oferta ali. Todo animal sacrificado ali, todo ali estava representando Jesus. Aquele que antes da gente entrar na presença, a gente estava ali, sacrificando os pecados. As pessoas, para chegarem lá dentro, elas faziam suas ofertas, seus sacrifícios. Mas tudo isso sendo uma sombra do que viria à frente. Aquele sacrifício, todo aquele animal que estava sendo sacrificado ali, estava representando Jesus, aquele que se colocou em nosso lugar. Aleluia. O ritual. O ofertante colocava as mãos sobre o novilho, sobre aquele animal, indicando assim o pecado. Estava simbolizando uma transmissão. O pecado da pessoa estava sendo transmitido para aquele animal, para então aquele animal sacrificar, limpando e purificando aquela pessoa. O sacerdote derramava o sangue, um pouco de sangue na base do altar, e levava uma parte de sangue para a tenda da congregação e esborrifava diante do véu.
a gordura do novilho era queimada no altar. O próprio novilho era queimado fora do acampamento. O sumo sacerdote borrifava o sangue no propiciatório. Ele oferecia antes um novilho por ele e depois um bode pelo povo. Não existia somente sacrifícios vincários, que esses sacrifícios vincários, que vincário significa tomar o lugar do outro, né? Servir de substituto. Então era um sacrifício vincário, era aquele sacrifício em que eu levava o animal para que ele tomasse os meus pecados e fosse em meu lugar. Levasse ali, aquele sacrifício levasse ali a minha culpa. Jesus, o nosso sacrifício perfeito, foi tocado. Aleluia. Foi nosso substituto. Ele foi tocado por Caifás e por Pilatos, que representava o governo romano. Assim, toda a humanidade estava representada naquele momento. Dessa forma, vemos a salvação de Jesus sendo oferecido tanto para os judeus como para os gentios. Então, até o toque, o jeito que as pessoas faziam aquele sacrifício estava representando algo. Para sacrificarem ali, ao entrar no tabernáculo e se chegar ali no altar de bronze, que era o átrio, eles tinham que tocar naquele animal para um sacrifício vincário, que é um sacrifício de substituição, tocar naquele animal. Então, aí a gente vê a sombra, o que estava representando. Existia uma pia de bronze no átrio, tá? A bacia era de bronze, com um suporte de bronze e feita de espelhos. No livro de Êxodo 38 e 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda. Serviam para lavar as mãos e os pés do sacerdote antes de oficiarem dentro da tenda. Tanto a água quanto o material usado na confecção reproduziam imagens. Observe que até a bacia, que tinha uma água para eles lavarem, era coberta ali de bronze, feitas de espelho. Todo o movimento tinha uma imagem, significando o quê? Simbolizava a purificação pela palavra. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, diz assim: Maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. A palavra que nos limpa, Jesus. Aleluia. No livro de João, capítulo 15, versículo 3, diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos por essa palavra. O uso dos espelhos significava que quando olhamos para Cristo, quando o contemplamos, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Então ali, aquela lavagem que eles lavavam as mãos, lavavam os pés, eles estavam ali representando a purificação pela palavra. E aquele espelho contemplando a própria imagem de Deus. A palavra que nos purifica e nos santifica. No livro de João, capítulo 17, o versículo 17 diz: Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Tudo que tinha no Antigo Testamento representava, ou seja, era uma sombra do que viria. Então nada foi feito em vão. Por que o tabernáculo? Porque todo um ritual para se entrar, para o sacerdote chegar lá, tinha tudo isso. Existia a tenda da congregação, a tenda cobria o Santo dos Santos, que era o local da presença. Porque existia o átrio, o santo e o santo dos santos. Observe, queridos. Era constituída por 4 cobertas distintas, somente de dentro da tenda era constituída de 4 cores em desenhos de querubins. Era muito bela e cobria com as paredes revestidas de ouro. Êxodo 26, 14 por diante vai explicar tudo isso, tá, gente? Isso tudo aqui tá falando sobre
a ordenança da construção do tabernáculo. Então, em Êxodo vai explicar tudo. Você pode ver bem detalhado. Eu estou só dando uma mastigada aqui sobre os significados, tá? Os significados. As bordas das 10 cortinas ficavam suspensas na altura de um covado. Havia uma cortina colocada na entrada da tenda, junto com 5 colunas que os sustentavam. Significado. A tenda cobria o Santos dos Santos, o lugar dos santos, porque o povo do lado de fora não podia avistar qualquer beleza, assim como ninguém podia contemplar a beleza de Cristo estando fora dele. As bordas suspensas significava Cristo sendo exaltado. As 5 colunas que sustentavam o rosteiro, ou seja, a cortina, significava Cristo exercendo os 5 dons ministeriais. Aleluia. A cobertura era feita com pele, porque esses animais possuíam coloração acinzentada, nem uma beleza aparente em nada mais bonito. Representava a figura de Cristo, pronto para ser sacrificado. Isaías 53:2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-nos nenhuma beleza havia que nos agradasse. Tudo representava Cristo, tudo representava Jesus, tudo apontava para o sacrifício perfeito. Aleluia, sacrifício qual nos trouxe de volta a comunhão com ele. A mesa dos pães da propiciação no Santo dos Santos. Lá em Êxodo, capítulo 37, versículo 10 e 16, fala sobre a mesa dos pães, proposições. Eram 12 pães postos em 2 fileiras, 6 de cada fileira, e sobre elas colocado um incenso puro. Os pães eram asmos, ou seja, não possuía fermento. A cada 7 dias eram trocados, os sacerdotes comiam deles. Media 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 68 de altura. O significado: os pães dispostos em 2 fileiras significava Cristo, a identificação de Cristo com a humanidade. Representavam também a nossa comunhão com Cristo e a vontade do homem como expressão da vontade de Deus. Os pães deviam ser sem fermento, porque simbolizavam a pureza de Cristo sem pecado. O apóstolo Paulo fez uma referência do fermento como um símbolo de pecado. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que o pouco de fermento levada a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, como Cordeiro Pascual, foi imolado, por isso celebramos a festa não com o velho fermento, mas com o fermento e nem com o fermento da maldade, e nem da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Então esses pães asmos, que eram os pães sem fermento, representava ali a pureza de Cristo, sem pecado algum. E essa ordem das fileirinhas representava Cristo e a humanidade se identificando com ele. Os pães simbolizavam Cristo como o pão da vida. João capítulo 6, versículo 33 e o 35 diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-me sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja que tudo para a construção do tabernáculo. Tudo representava algo, não esqueça. Tudo era uma sombra do que viria, do que hoje eu e você tem disponível e livre acesso. Aleluia. Existia o candelabro no santo lugar. Êxodo 37 vai falar sobre o candelabro. As luzes do candelabro eram alimentadas de azeite e deviam estar sempre acesas, continuamente. O azeite não podia acabar. A iluminação do santo lugar dependia exclusivamente do candelabro, pois não vinha nenhuma iluminação de fora. Qual era o significado? O azeite que representava as lâmpadas do candelabro era simbolizado
era símbolo do Espírito Santo. É preciso tê-lo para refletir a luz de Cristo. A iluminação do lugar santo dependia exclusivamente do candelabro, simbolizando que Jesus é a única verdadeira luz. No livro de João 8:12 diz: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Então esse azeite representava o Espírito Santo, precisava estar sempre aceso nesse candelabro. A iluminação naquele lugar simbolizava Jesus, que é a luz do mundo. Era uma representação ali naquele momento. E olha que não vinha luz nenhuma de fora, porque eles tinham camadas e camadas e camadas de cortinas. Toda uma preparação. Jesus disse que somos luz do mundo. Ele disse lá em Mateus capítulo 5:14, ele diz: vós sois a luz do mundo. E não pode esconder a luz de uma cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia e colocar debaixo da cama. Não pode. Antes que brilhe toda essa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ele está dizendo aí, você é a luz do mundo. Você não pode estar escondido debaixo de um lugar, escondido em outro. Ao contrário, o mundo precisa ver a luz em você e glorificar o Pai. Qual o propósito que nós nascemos? Para a glória dele. Então, sendo luz do mundo, ele é glorificado, ele é elogiado, e esse é o propósito. O altar de incenso que tinha no santo lugar. Êxodo 30. Eu vou só mastigar para você, anota aí. O altar era quadrado, havia chifres em sua extremidade. O incenso aromático levava, entre outras especiarias, sal em sua composição. O incenso era queimado 2 vezes ao dia. E isso fazia com que o seu cheiro fosse sempre perceptível. Qual era o significado? O altar era quadrado, simbolizando a universalidade da obra de Cristo. O quadrado é perfeito e simboliza que a sua obra alcança com perfeição todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo. Os chifres representavam poder e força. O sal serve como conservante e representa a pureza. Por servir como conservante, simbolizava Cristo em sua eternidade. O incenso simbolizava as orações. Apocalipse capítulo 5:8 diz: e quando tornou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Assim, o cheiro prolongava o incenso por causa do sal, representando o ministério ininterrupto de Cristo como intercessor. O ministério ininterrupto de Cristo como nosso intercessor. Ele está lá diante de Deus, intercedendo por nós. Aleluia. Aleluia. Tudo isso representava o que hoje nós vivemos. Observe que estava representando. O sal representa o quê? Conservante, dura mais. A gente costuma colocar o quê? Vou temperar uma carne, coloco um sal. Uma carne ali temperada, guardada com sal, ela dura mais. Ela evita o apodrecimento. Aleluia. Cristo trazendo salvação para nós, mesmo nessa carne já entregue ali ao pecado. Tudo isso, uma maneira natural de Deus se apresentar para o homem que não estava mais ligado espiritualmente com Deus. Existia a Arca da Aliança, que é no Santo dos Santos, Êxodo 25. A Arca da Aliança media 1,25 metros de comprimento, de altura e de largura. Vai estar escrito lá em Êxodo 25 todos os detalhes sobre a construção dessa arca. A arca era uma caixa construída com madeira de acácia e revestida de ouro. Sua tampa, o propiciatório, era de ouro puro e estava encimado de 2 querubins
que tinham suas frontes voltadas para baixo, para que estivesse olhando para o fundo da caixa. Suas asas estavam abertas e tocava como se dessem as mãos. Dentro da arca estavam 2 tábuas da lei, recebidas por Moisés no monte. Um vaso contendo o maná, conhecido aos israelitas no deserto, o cajado de Arão que havia na floresta. No Santo dos Santos somente era permitido a entrada do sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. A qualquer outro era proibido atravessar para o lugar santíssimo, sob pena de morte instantânea. Olha que ninguém podia chegar no Santo dos Santos se não fosse o sumo sacerdote, aquele escolhido para ir lá, e só uma vez no ano, que era o dia da expiação, onde ele levava o sacrifício ali pelo povo. Só uma vez por ano. Qualquer outro que entrasse lá era morte instantânea. Nesse dia, o sangue era aspergido no propiciatório, a parte de cima da arca, para chamar também de lugar de misericórdia ou lugar de perdão. Os varais não podiam sair das âncoras, deviam estar sempre presos a elas. Dentro da arca estavam 2 tábuas da aliança, o bordão de Arão, que significava: a arca simbolizava o lugar da presença de Deus, que hoje somos nós. Hoje somos essa arca da aliança. Esse lugar, meu Deus, que ninguém tinha acesso. Hoje nós somos esse lugar. 1 Coríntios capítulo 3 e o 16 diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Os varais não podiam sair da âncora simbolizada, que era a mensagem de Deus. Não era estacionada, ou seja, limitada somente a um lugar. Por isso devemos estar sempre preparados para irmos a outros lugares, levar as boas novas. Assim como Cristo veio anunciar as boas novas, nós temos que estar dispostos e prontos para levar essas boas novas, ensinar o amor, ensinar o evangelho, ensinar, falar, apregoar essas boas novas que a nós foi confiado. As tábuas da aliança simbolizavam as leis do Senhor, que agora não estão mais impressas em tábuas, mas em nosso coração. Aleluia! Aleluia! Abra tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, o versículo 7 e 12. Hebreus, capítulo 8, versículo 7 e 12 diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma outra. E de fato, representando, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomeis pelas mãos e os conduzi para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao outro irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles ao maior. Pois, para que as suas iniquidades usarei a misericórdia dos seus pecados e jamais os lembrarei. Ele já estava falando, queridos. Vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou, que ele escreveu em nossa mente as suas leis. E em nosso coração, ele escreveu. Para que eu e você hoje, a gente pudesse viver essa nova aliança, aliança perfeita, aliança inquebrável. Hoje eu e você se encontram no lugar de morada, aleluia, de habitação do nosso Deus. O bordão de Arão, que estava na floresta, representava a autoridade de Jesus.
como ministros, como ministro da nova aliança. Lá em 2 Coríntios 3:6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o maná que estava dentro representava ali Cristo sustentando, aleluia, e dando pelo Espírito. Quem come deste pão vive eternamente. Então aquele maná ali estava representando ali Cristo nos alimentando, sendo a nossa vida, sendo o nosso alimento. Tudo no tabernáculo apontava para Cristo, até a disposição dos móveis para anunciar o sacrifício do Cordeiro. Ali estava a expressão, a sombra da cruz, a sombra de um sacrifício. As pessoas elas tinham que fazer um sacrifício anual, não para apagar os seus pecados, mas para encobertá-lo por mais um ano. Uma falsa libertação daqueles pecados. Mas existe um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum, que foi em nosso lugar. Aleluia. E nos trouxe de volta a comunhão. Veja como era o tempo da imperfeição da adoração e do louvor. O tempo onde eles não tinham acesso. Eles tinham todo um ritual para fazer. Veja que os sacerdotes, para entrar no Santo dos Santos, eles tinham um cordão, colocava nele e tinha um sino. E é onde ele ia andando, porque se o sumo sacerdote entrasse lá e em pecado, não tivesse em linha, ele morria na hora. Se aquele sininho parasse de andar, eles podiam puxar pela cordinha que ele já vinha morto, porque eles não estavam ali dignos, pontos, para ir lá fazer o sacrifício, para ir lá interceder pelo povo, para ir lá ouvir de Deus algo para trazer para o povo. Existia todo um ritual. Porque as pessoas elas não estavam conectadas espiritualmente, elas estavam afastadas de Deus. Deus estava ali reaproximando do povo numa dimensão natural, que as pessoas pudessem se chegar. E hoje nós estamos em um outro patamar. Hoje nós estamos conectados de volta com Ele. De volta, o nosso espírito de volta, submisso ao Espírito de Deus. Amém? Espero que você tenha compreendido. Eu sei que surgem muitas dúvidas. Muitas vezes eu posso ter falado muito rápido. Mas se você acompanhou os versículos ou se tem alguma dúvida, escreve aqui, deixa teu comentário, fala comigo e a gente vai esclarecendo. Volta onde eu falei muito rápido e a gente vai trazer luz, ou seja, entendimento para qualquer dúvida. Amém?